Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe sua casa, sua família, realiza seus projetos, o qual você tem determinado em teu coração, amém. Meus queridos, o Senhor nesta manhã, a qual Ele me dá uma palavra para me mandar ao meu teu coração. Meus queridos, vivemos há um tempo a qual nós achamos que Jesus tem que fazer para nós o que queremos. Nós vivemos há um tempo a qual achamos que Deus tem que nos conceder aquilo que pedimos, da maneira que queremos, do jeito que queremos, sem acertar, sem endireitar nossos caminhos, sem aplanar os caminhos tortuosos. Meus amados, Jesus, Ele veio na terra para nos ensinar o caminho ao qual devemos andar. A palavra dele vai ser bem clara para nós. E quando ele estava passando a um povoado, Marta hospedou em tua casa, né? Marta hospedou ele em tua casa. E Marta tinha uma irmã por nome Maria, irmãos. Mas só que Marta, ao hospedar ele, quem ouvia os ensinamentos dele era Maria, que estava aos pés dele sempre, se inclinando para ouvir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo. Irmãos, há muitas das vezes nós ouvimos pessoas falar que Deus faz, que Deus vai fazer, e Jesus mandou dizer que vai fazer. Irmão, é mentira de Satanás, irmão. Jesus, ele diz sim: todos aqueles que ouvir a minha palavra e praticar tudo o que pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Jesus diz que se nós obedecer e se nós ouvir os mandamentos e praticar, Deus vai nos atender, Deus vai nos ouvir, irmãos. Irmão, mas por que Marta hospedou Jesus e quando Lázaro morreu, que era o irmão dela, que quando ele morreu, que Jesus chegou depois de 4 dias, lá já estava sepultado, e Marta chegou ao pé do Senhor Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquelas coisas que todos já sabem. E Jesus disse: Marta, seu irmão há de ressuscitar. Ela: sim, Senhor, eu sei, mas naquele grande dia, pá, né? E quando Marta correu e foi chamar Maria, irmãos, quando Marta foi chamar Maria, e Maria chegou aos pés do mestre, ela já chegou, se inclinou aos pés do Senhor e chorando, e implorou pelo socorro. E Jesus, com íntima compaixão ali naquele momento, ele ouviu o seu clamor e disse: aonde que está? E foram até o sepulcro de Lázaro, irmão. Olha a diferença de quem serve a Deus, de quem ouve a Deus, de quem dá o entendimento à palavra do Senhor, do quem só faz algo momentâneo. Por que Jesus ouviu Maria e fez um milagre? Não era a mesma irmã de Marta? Lázaro não era o mesmo irmão de Maria e Marta? E por que quando Marta chegou aos pés do Senhor Jesus e falou para ele, e ele falou para ela que iria ressuscitar, mas quando Maria, irmão, aquela que se dedicava a ele, chegou aos pés dele, saiu virtude do mestre. E o mestre foi até o sepulcro e fez aquele milagre que todos nós sabemos. Outra certa feita, meus queridos, Jesus estava pregando e um dos seus discípulos chegou até ele e disse: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora querendo falar com o Senhor. E Jesus, olhando para aquela multidão que estava ali em volta dele, olhou e falou: a minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que faz a vontade do meu Pai, que ouve os mandamentos e pratica. Irmãos, é muito lindo isso. Então o que Deus está mandando nós dizer nesta manhã, meus queridos? Nós temos que parar de achar que Jesus, Ele vai fazer as coisas para nós do momento que nós queremos, do jeito que nós queremos, da maneira que queremos. Irmão, nós estamos enganados completamente. Tem muita gente que fala que quem tem promessa de Deus não morre. É mentira, irmão. Morre sim. Morre. Lembra do povo do Egito que quando estava andando naquele deserto com Moisés, o Moisés estava guiando aquele povo naquele deserto, que eles tinham toda a promessa de entrar na terra de Canaã. Nem Moisés entrou na terra de Canaã, irmãos. Nem Moisés entrou. Um homem a qual o seu rosto reluzia, tinha glória, e Moisés não entrou na terra de Canaã porque bateu na rocha, desobedeceu. E por que nós, que tem promessa de Deus, desobediente, vai herdar a terra prometida? É mentira, irmão, não herda.
Que você venha examinar as escrituras para que você não seja enganado por falador, os falastrão que tem aí, tem muitos faladores, meus amados. Mas isso é mentira de Satanás, irmãos. Quem tem promessa de Deus, se não vigiar, morre sim. E a terra prometida que herdou só foi Caleb e Josué. Depois veio outras gerações. Mas aquela morreu, a maioria, tudo no deserto, irmãos. Então está chegando um tempo a qual o Senhor está levantando as pessoas realmente com um verdadeiro coração direcionado a Ele, um coração aquebrantado, e que o Senhor nessa manhã venha falar com você profundamente no teu coração, que paramos de fazer algo religioso, sacrifícios de tolo, para que nós não venha padecer no deserto, irmãos, porque as consequências é grande. E quando as pessoas dizem que Deus não mata, mata sim, irmãos. Ele mata, Ele humilha, Ele abate, Ele exalta, Ele dá vida, faz viver e tira também, a vida é dele. Lembra daqueles quando se levantaram contra Moisés e Miriam? A terra engoliu. Por que a terra engoliu? Porque Deus matou, Deus mandou. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, da menina de Deus. Você é ungido de Deus, separado e escolhido para Ele, mas para dar fruto. Por que Jesus falou da figueira, meus amados? Jesus falou da figueira. Ele foi procurar fruto na figueira. Porque geralmente a figueira ela dá fruto primeiro para depois dar folha. E naquele momento que ele chegou, naquela figueira estava com fome, ele foi caçar o fruto. E não tinha. Ele amaldiçoou aquela figueira e disse: ninguém mais coma fruto de ti. E aquela figueira secou. Mas só que também ele diz na palavra dele que um certo senhor plantou uma vinha e tinha uma figueira. E essa figueira não dava fruto, ele queria cortar. O Senhor chegou e disse para ele: não, deixa eu estercar, deixa eu adubar ela, e que se ela não vier dar fruto, aí sim corta e joga no fogo. Então Jesus, ele nos dá a chance sim de arrependimento, ele nos chama para o arrependimento, ele nos dá a oportunidade de se arrepender e de chegar até ele com o coração aquebrantado, um coração verdadeiro, um coração cheio de amor. Porque isso é dom de Deus, irmão, não é nosso, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, não é pelo esforço nosso, para que ninguém se glorie. Paulo disse isso. O que nós temos que parar, meus amados, de querer achar que Deus e Jesus, ele faz para nós aquilo que nós queremos. Não faz não, irmão. Se nós não fazer a vontade dele, ele não vai fazer a nossa vontade nunca. É bíblico, irmão, vai ler. Ô irmão, para falar com a pessoa, um prefeito de uma cidade, um secretário, nós não conseguimos falar. Para nós falar com um delegado é até difícil falar. Para nós chegar a um presidente não tem nem como chegar com tanta segurança que tem. E por que o ser do universo, o criador de tudo, dos céus e a terra, de tudo que na terra há e tudo que no céu há, foi ele que criou? É fácil nós joelhar e pedir, ele dá. Não, irmão, tem que chegar a ele sim com o coração verdadeiro. Esse vídeo pode ser muito comprido para você ouvir, mas se você querer ouvir essa mensagem, você vai ouvir. No tempo de Elias, quantas viúvas, irmãos, não existia? Eliseu, quantas viúvas não existiam naquele tempo? Mas qual é que foi socorrida? A de Serepta de Sidom. Aquela que ouvia a palavra do Senhor, que se dedicava a sua vida em oração ao Deus de Israel. Jesus em Jericó curou aquele cego, deu vista àquele cego, mas fala para mim quantos cegos não tinha naquele tempo em Jericó? E só porque aquele que foi curado? É lógico que teve mais outros, mas a Bíblia fala desse. Porque ele se arrependeu, irmãos. Ele não importou por quem mandava ele calar a boca. Ele correu atrás do mestre e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero enxergar. Quantos leprosos não existiam naquele tempo? A Bíblia fala de 10 que Jesus curou. Será que só existia 10 naquele tempo? Não, tinha muitos, irmãos. Aquela mulher que sofria 38 anos. Há 12 anos aquela mulher sofria de um fluxo de sangue.
E ela rompeu aquela multidão e correu e tocou na orla de Jesus Cristo, nas vestes de Jesus Cristo, e dele saiu virtude e ela foi curada. Quantas mulheres não existiam naquele tempo com a mesma hemorragia, com o mesmo problema? E por que essa foi curada? É por aqueles que dão ouvido à palavra de Deus e praticam, meus amados. Aqueles que creem na palavra de Deus. Tá chegando um momento que nós temos que parar com esse negócio de ouvir falação, que Deus vai fazer, que a sua vida tá toda errada, tá tudo errado. Você não quer fazer nada para Deus, você não quer ouvir a palavra, não quer praticar nada e quer receber algo da parte de Deus. É mentira, não vai receber, irmãos. Você vai ficar fazendo sacrifício de tolo. Deus, naquele tempo que a turma sacrificava ele falava: eu não quero nada manchado. Vocês têm o melhor no rebanho e me dá coisa manca, coisas manchadas. Eu não vou ouvir isso, não adianta clamar, eu não vou ouvir. Jeremias, a palavra de Jeremias, capítulo 7, versículo 1 em diante, está escrito lá: não me oportune, Jeremias, por esse povo, eu não darei ouvido. Esse povo que entra pelas minhas portas dizendo casa do Senhor, faz tudo errado, anda no caminho que quer, com o coração que quer. Ô, meu querido, o Senhor está de braço aberto para nos receber. Mas nós temos que praticar e dedicar a palavra a Ele. Nós nunca tem tempo para Deus, irmãos. Meus amados, para mim poder fazer esse vídeo, corta em mim primeiro para sair para os irmãos. Aonde que chega esse vídeo vai ser uma bênção na tua vida, se você crer. Examinais a Escritura, tu terás nela o caminho da salvação, o caminho que deve andar. Conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiro Filho libertar, vos será livre. Mas nós estamos presos numa religiosidade, irmãos, que nós achamos que podemos fazer tudo errado. E de noite nós vamos para a igreja dizendo que é a casa do Senhor, templo de oração, irmãos. Infelizmente hoje está muito templo de confusão, irmãos. Um querendo ser maior que o outro, irmãos. O Senhor Jesus disse que tem que ser menor para ser grande. O menor no reino de Deus será o maior. João Batista foi o maior profeta nascido por mulher, Jesus disse. Mas o menor da casa será o maior que ele. Meus queridos, aquele homem coxo, 38 anos, numa cama, 38 anos, sofrendo. E quando o anjo vinha que agitava aquele tanque de Siloé ali, o tanque de Betesda, que a água era agitada, descia era curado, mas aquele homem não tinha condições. Porque não tinha ninguém que tinha capacidade de pegar aquele homem e ajudar ele, estender a mão a ele. E Jesus, vendo aquele sofrimento, falou: não, hoje, a partir de hoje, a sua história muda, a sua vida muda. Porque aquele homem creu que Jesus Cristo poderia fazer aquele milagre. E se você crê que Jesus pode fazer, que Jesus pode transformar a sua vida, que Jesus pode moldar aquilo que para o homem não tem jeito, que não tem conserto, em nome de Jesus eu declaro essa vitória na tua vida hoje. Que Deus vai mudar o seu casamento, que Deus vai mudar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, se você crê, irmãos. Mas não pensa a vida financeira com abundância não, irmão, o necessário para que você sobreviva a cada dia, porque a riqueza do homem, se a riqueza chegar ao coração, o homem está perdido, irmãos. Jesus vai te oferecer o necessário para você não virar as costas para Ele, para você seguir na palavra, na presença dEle. Não adianta, meus amados, nós querer riqueza terrena, porque nós vamos virar as costas para Jesus, nós vamos virar as costas para Deus. Que quando aquele rico chegou ao pé do Senhor Jesus e disse: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres, que você verá o reino de Deus. Aquele homem ficou angustiado, triste, porque a riqueza, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, Jesus disse. A bênção financeira, a bênção espiritual nossa, irmãos, é o cuidado de Deus que tem conosco, o carinho dele conosco todo dia, que nos guarda, nos protege. Debaixo das tuas asas estaremos seguros. Nenhuma praga mortífera chega à sua tenda, nem bebida mortífera que tem veneno vai fazer dano à tua vida. Você terá poder para pisar na cabeça da serpente e escorpiões, irmãos. Jesus disse isso quando eles escolheu os discípulos dele, os 12 apóstolos, irmão, foi para poder ir pregar a palavra, ensinar, batizar, curar. Hoje nós não se vemos mais cura, irmão, na igreja nós não se vemos mais nada, a não ser falação, lorota, conversa fiada, porque não queremos dar ouvido à palavra de Deus, queremos andar segundo nossos corações.
Jesus disse, Deus disse, se esse povo que clama, que chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Jesus, Deus, Ele nunca mudou e nunca mudará, irmão. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Os olhos deles não estão fechados para que não possa ver. O ouvido não está tampado para que não possa ouvir. É nós que fazemos a dimensão dele. É nós que fazemos a separação, nossos pecados, nossas iniquidades, fazemos a divisão, a separação entre nós e Deus. Porque quando Jesus morreu, o véu rasgou. E ali, meus amados, o Senhor abriu os braços e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E Ele diz para nós: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e vós também vencerá. Eu vou para o Pai, mas eu pedirei que Ele envie o Consolador. Estarei convosco até a consumação do século. Jesus está conosco, irmãos, com aquele que se humilha aos pés dele. Meus amados, fica com essa palavra no teu coração nesta manhã. Que o Senhor venha te fazer entender que o melhor ainda está por vir. Que a fé é fundamento das coisas que não se vê, mas nas que se esperam. O que os olhos não viu e que não subiu o coração é que Deus tem preparado para nós. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que ia preparar o lugar. Mas para nós chegar a alcançar essa terra prometida, irmãos, nós temos que ser aprovados para que herdamos o reino da glória de Deus, para que nós podemos vir desfrutar do melhor do Senhor Jesus por nós. Que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ainda ali 2 malfeitores ao lado dele. Um se arrependeu dos seus maus caminhos e foi salvo pela misericórdia de Jesus Cristo. E Jesus, sim, irmãos, Ele é amor, sim. Ele tem compaixão. Ele chora quando vê você fazendo tudo errado. E Ele querendo: meu filho, se conserte. Chega aos pés do Senhor. Eu sou o caminho à vida eterna. Eu sou a fonte de água viva. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, terá vida eterna. Esse é o Jesus, irmãos, que procuramos, que temos que dar ouvido à palavra dele. Amém, meus amados? Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que Deus venha trabalhar em cada coração, para que nós podemos ser umas pessoas com mais amor, com mais autoridade para falar aquilo que Deus manda, irmão. Não ser vendido. Não vende seu ministério por oportunidade. Não vende seu ministério por cargo dentro de igreja, irmãos. Porque, irmãos, a igreja somos nós. A igreja somos nós. E que Deus te abençoe. E que Deus tenha tua vida nas mãos dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, receba essa palavra em seu coração. Em nome de Jesus.